Meio-dia em ponto. Estamos de volta para falar sobre política e Paulo Roberto está por aqui ao vivo. Paulo, boa tarde. Tudo legal? Tudo sob controle. O dólar já ia a 5,70 agora há pouco. Foi dessa vez. Alguém pode estar agora na hora do almoço em casa, mas vocês estão falando em dólar, o que é que nós temos a ver com o dólar? Meu amigo, é que quando o dólar aumenta, afeta todo mundo, direta ou indiretamente. E dessa vez não foi fala de Lula, não. É a questão da desistência do Biden lá nos Estados Unidos, são questões internacionais, é o PIB da China. E hoje qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo... Movimentou, impressionante. Tem consequências. E por falar em dólar, tem pelo menos 2 sites daqueles chineses, onde nós brasileiros compramos, que já vão implantar o imposto agora a partir de sábado. Seria só a partir de 1º de agosto, mas eles já estão fazendo uma espécie de teste. E nos levantamentos que a gente costuma fazer para chegar aqui e falar para vocês, eu olhei agora há pouco, olha só, 18 milhões de encomendas nesses sites internacionais entram no Brasil por semana. 18 milhões por semana. Brincadeira não. Muito brasileiro comprando bugiganga, né? Amiga. Alguns compram para vender, né? As blusinhas agora vão ficar mais caras. As blusinhas. Né? Agora tem muita peça de eletrônico. Eu conheço aqui pessoas em Campina Grande, meu amigo Tony lá. Tem oficina de manutenção de equipamentos, ele compra placa de vídeo, de televisor, isso e aquilo, porque às vezes não encontra aqui no mercado brasileiro. Tem que pedir lá da China. Senão o televisor fica perdido. Estou citando aqui um televisor, mas tem outros equipamentos. O fato é que o dólar deu uma subida grande agora de manhã. Ainda em termos internacionais, a declaração de ontem do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em relação ao presidente Lula, é claro que ele não citou Lula, mas foi um recado indireto, porque Lula disse que estava espantado, tinha ficado, assim, sobressaltado com o que o Maduro falou em relação a banho de sangue, aquela coisa toda. Aí Maduro, quando tomou conhecimento, tá chateado, tá calmo, tome chá de camomila. Mandou um recado para Lula. Olha só o que ele falou. El que se assustou, que se tome uma manzanilla. Quem se assustou deveria tomar um chá de camomila, porque esse povo da Venezuela está curado do medo e sabe o que estou dizendo. E sabe o que estou dizendo. Menino. Se assustou, tome um chá de camomila. Aliás, sobre camomila, pense num negócio que eu quero distância de camomila. Aquele cheiro me incomoda. Isso ocorre com todas as pessoas, né? Os cheiros que são agradáveis para você podem não ser para mim. A camomila, só de sentir o cheiro, eu passo mal. Não tem jeito. Eu prefiro um chá de erva doce, erva cidreira, entendeu? Essas coisas aí, mas a tal da camomila não vai de jeito nenhum. Aliás, ainda sobre o presidente Lula da Silva, também ontem lá no interior de São Paulo, Lula deu uma declaração polêmica. Ele disse que pegou o Brasil, assumiu o Brasil no começo do ano passado, como uma verdadeira faixa de Gaza, consequência dos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Isso hoje está nas páginas, a gente repercutiu no Camisa 10. Lula disse que o Brasil era a faixa de Gaza. O presidente afirmou que isso ocorria nos governos de Temer e também de Bolsonaro. E tem um vídeo de Lula falando isso, vamos ver. Podendo dizer para vocês que a gente vai consertar esse país é pouco. Nós estamos apenas há 1 ano e 7 meses no governo. Nós encontramos esse país, eu não sei se você vê na televisão, a faixa de Gaza lá dos palestinos. Eu não sei se você vê a destruição que a guerra está fazendo lá. Nós encontramos o país assim. Nós encontramos o país sem ministérios, nós encontramos o país sem funcionário, nós encontramos o país com um roubo de quase 300 bilhões de reais, nós encontramos um país em que, se não fosse uma PEC de transição, a gente não governava, porque nós tivemos que fazer uma PEC. É a primeira vez na história do Brasil que alguém começa a governar antes de tomar posse. Foi o que nós fizemos, de governar antes de tomar posse, porque o desastre que esse país tinha submetido, ele será inesquecível. E o povo leva um tempo para amadurecer. Não foi bem assim não, né? Foi quase assim, mas não foi bem assim não, porque faixa de Gaza a gente sabe qual é a situação. E Lula está no Rio de Janeiro desde ontem, ele está vendo lá bem pertinho dele o que é algo parecido com a faixa de Gaza, né? Tiroteio, bala para lá e para cá. É claro que isso é um discurso político que a gente compreende. Quando alguém assume um governo, recebendo aquele governo de um aliado, de alguém que o indicou, é a melhor coisa do mundo. Está tudo pronto, ajustado, não tem problema. Quando recebe de um adversário, é assim nas prefeituras, é assim nos governos estaduais e no governo federal não seria diferente. Não é verdade?
Quer saber o que é que o presidente está fazendo hoje? Você e Reginaldo são curiosos. A agenda presidencial, aqui está. Lula começou com uma audiência com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Em seguida, uma audiência com a vice-presidente do Clube de Madrid, sabe quem é? Michelle Bachelet, a chilena, que foi presidente do Chile, é amiga de Lula faz muito tempo. Ela não pisava no Brasil quando Bolsonaro era o presidente. Não quer nem saber de Brasil, mas agora veio. Nesse instante acontece a sessão de abertura. É uma reunião ministerial para estabelecimento de uma força-tarefa para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Eu vi uns dados agora há pouco, o Brasil melhorou muito essa questão de fome, da fome, mas o continente africano, o pessoal passa fome, tem certos países da Europa também, pelo resto do mundo. E a gente aqui ainda tem uma desigualdade, ainda tem enorme. Problemas sérios. Ainda tem muita gente que não tem nem o que comer, né? A verdade é essa. Sim. Em seguida haverá um almoço oferecido por Lula e Janja em homenagem aos chefes das delegações internacionais. Depois audiência com o diretor-geral da OIT, Gilberto Ongbo. E tem a segunda parte da agenda, ainda na parte da tarde. Lula vai conversar com o vice-ministro de Finanças dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Husseini. Depois ele parte para Brasília, onde chega às 7h15 da noite de hoje. Pelo menos é o previsto, se todo o cronograma for cumprido, porque normalmente essas solenidades acabam por atrasar. Lula não vai a Paris participar da Olimpíada. Foi convidado, chefes de Estado, chefes de governo do mundo todo são convidados. Lula disse que não vai. Semana passada a gente deu esse aviso, mas ontem à tarde chegou a Brasília um credenciamento especial conseguido pelo Comitê Olímpico Brasileiro junto ao Comitê Olímpico Internacional, um credenciamento para a dona Janja representar o Brasil na tribuna de honra. Vai ficar ali perto de Emmanuel Macron, da esposa de Macron, dos outros chefes de Estado e chefes de governo. Isso também repercute hoje na mídia. Janja consegue credencial e participará da abertura das Olimpíadas em Paris. A primeira-dama recebeu autorização excepcional do Comitê Olímpico Internacional. Isso é uma repercussão da rede CNN Internacional. Está também nas páginas. Lembra do Fundo Amazônia? Sim. Aquele dinheirão que vem da Noruega, da Finlândia, da Alemanha, para proteger a nossa floresta, os índios, evitar queimadas, evitar o garimpo ilegal, essa coisa toda. Está chegando mais carvão, está chegando mais tutu, Major. A Alemanha, em nova doação, a Alemanha repassou 88 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Isso para o alemão significa 16 milhões de euros, né? É pouquinho para eles. A doação vai ser destinada à restauração de florestas nativas e no enfrentamento a incêndios e combate ao crime organizado. E continua muito séria a questão dos incêndios lá, né? Uma seca que não acaba, meu amigo. E no Pantanal voltou. O Pantanal tinha dado um alíviozinho, tinha chovido, o fogo voltou e voltou com força. A gente falando aqui em Paris, em Olimpíadas, e tem uma foto que está repercutindo na mídia paraibana, que foi feita ontem à tarde em Paris. Paris está 5 horas na nossa frente. Dá uma olhada só aqui essa foto. O prefeito Cícero Lucena e o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Wesley, que é chamado de Dinho, assinando um termo para um empréstimo de 55 milhões de euros para a Prefeitura de João Pessoa. Isso dá 330 milhões de reais aproximadamente, para João Pessoa não ficar atrás de Campina, né? Porque não teve um empréstimo em dólar para a Prefeitura de Campina Grande. Aí a Prefeitura de João Pessoa disse, vou fazer um também quase no mesmo valor, que é para não ficar atrás. E é claro que estando em Paris, já tem jogo agora da Argentina com o Marrocos. Você acha que isso não vai assistir, não? Pois é. A esses joguinhos lá da Olimpíada, né? Claro que vai. Pois é. Ainda no plano local, ontem houve uma reunião das forças de segurança que vão atuar na eleição desse ano aqui em Campina Grande e região, com o juízo eleitoral. Naturalmente, o pessoal começando a traçar os planos, as estratégias, né? A organização do esquema de segurança. Em princípio, os magistrados acham que não haverá necessidade da convocação de tropas federais. O juiz acha que Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal, a força que nós temos aqui, essas forças darão conta do recado, também tem repercussão. Juízes descartam pedir apoio das forças federais para a eleição de Campina Grande. Esperamos que sejam calmas as eleições. E quando a gente fala as eleições, é porque tem a majoritária e tem a proporcional. Então são 2 eleições, numa só, de uma vez só. Manchete, amigos, teve um movimento agora de manhã em Brasília que está repercutindo aqui em terras tabajaras. Sim. Pessoas do Partido Liberal reunidas, Cabo Gilberto e outras autoridades, Marcelo Queiroga,
e outras figuras do PL reunidas em Brasília com a alta cúpula do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, para tirar o PL do apoio a Bruno Cunha Lima aqui em Campinas. Eita, isso tem uma repercussão local. Movimento na reta final, porque nós estamos quase em cima do prazo para final das convenções, não é? Isso. E é bom lembrar que a Prefeitura de Campina Grande tem hoje 2 secretarias entregues ao Partido Liberal. Obras e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SESUMA, e Juventude, Esporte e Lazer. Sim. Tem esse movimento, a gente não sabe as consequências, mas o fato é que chama a atenção, não chama? Sim. Chama a atenção também um outro movimento que está sendo feito e as últimas declarações do doutor Enivaldo Ribeiro. Enivaldo disse que o partido que ele comanda, com a família, o Progressistas, fará qualquer movimento, menos o de apoiar o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. E Enivaldo disse mais, tem uma surpresa que vai acontecer nos próximos dias. Que surpresa será essa? Aliás, se você olhar direitinho, nos últimos dias, o pessoal do Partido Progressistas e do PSD, da senadora Daniela, está muito calado. Aliás, Daniela esteve muito quieta também no mês de junho. Foi. Ano passado. Inclusive, praticamente não participou do São João. Não foi a camarote, não recebeu aquelas autoridades todas. Então, alguma coisa assim que não está batendo muito. Tem. Aguarde, Carta. O Enivaldo disse que é uma grande surpresa. Esperar. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje. A boca maldita de hoje vem do Jornal da Cultura de ontem, onde o analista Marco Antônio Villa, que é convidado, sempre participa dos programas, falou sobre a história da Venezuela. O que é que ele acha que vai acontecer nessa eleição venezuelana, as consequências para o Brasil e para o mundo? Vamos acompanhar a boca maldita de hoje. Vai ser muito complicada essa eleição. De um lado, eles criaram dificuldades para a inscrição dos eleitores. Do outro, você tem 7,7 milhões de venezuelanos que foram para o exílio. Nós temos uma ditadura, porque as ditaduras da América Latina agora, elas funcionam de outra forma. Elas têm eleição fraudadas e aí, no poder, eles vão reformando o judiciário, o legislativo e o executivo, asfixia a sociedade civil. O caso da Venezuela é típico desde a época do Chávez, agora com o Maduro, né? Se tiver eleição transparente, ganha a oposição. E todas as pesquisas indicam isso. Nós temos mais de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Vai criar uma tensão muito grande, porque ele diz que não entrega o poder e tem apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas podem votar como cidadão, não a força das armas, é a força do voto. Então, o governo brasileiro vai ter um grande desafio, tanto que o presidente enviou, ou vai enviar, o ex-ministro Celso Amorim, que conhece muito bem a área, tem grande experiência, é quem mais tempo ficou à frente do Itamaraty na história, mais até do que o Barão do Rio Branco, para ser também um elemento que possa a negociação entre oposição e situação. Agora, a tendência, infelizmente, de ter um conflito pós-eleitoral, porque o governo não vai reconhecer a derrota, isso é quase que inevitável, e isso vai afetar diretamente o Brasil. Isso vai afetar diretamente o Brasil. E para a gente concluir mesmo o programa de hoje, preste atenção, você de casa, preste atenção, amigo e amiga, na última declaração do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Primeiro, ele disse que se Lula estava assustado, tomasse um chá de camomila. E o Marco Villa falou aí agora em eleição fraudada. A propósito dessa declaração de Marco Antônio Villa, ele estava se referindo à Venezuela, não era ao Brasil. Olha só o que o Maduro disse, mandando um recado para Lula. Maduro ataca o sistema eleitoral brasileiro e diz que não auditam um único boletim de urna. Engrossou ou não? Não engrossou não, calma? Pois é. Esse Lula está reclamando da eleição de lá, aí ele disse, aí, que ninguém audita um boletim, que o sistema de vocês não deixa de jeito nenhum, fica tudo na mão do carequinha. Olha só. É isso, Anchieta. Eita, nossa coluna de hoje. É isso aí, Paulo. Até amanhã então, Até né? amanhã. Bem, vamos a Brasília saber outras notícias da capital federal com Napoleão de Castro.